Olá, amigos, muito boa tarde. 27 de julho, sexta-feira, estamos iniciando o programa 2018, o ano da transformação, aqui pela Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio e a nossa Rádio Baré, Ondas Tropicais. Hoje, sexta-feira, como eu disse, daqui a pouco tem descanso para uns e trabalho para outros, né, Fred? Verdade. E aqui ao meu lado, meu parceiro diário, Fred Novaes, editor-chefe do JC, e vamos falar hoje sobre mais um pré-candidato aqui, que está aí em busca de consolidar sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PPS, né? Tanto P, doutor, que às vezes eu me confundo. Eu recebo aqui com muito prazer, eu e Fred estamos recebendo o doutor Marcelo Dias, que é delegado federal, que completa aí o trio, né, de delegados da Polícia Federal, nesse projeto que a Associação dos Delegados da Polícia Federal em todo o Brasil traçou, que eu acho fundamental e acho importante. Boas-vindas ao senhor aqui ao nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço o espaço. Na realidade, isso não é um projeto meu, como o senhor bem falou, é um projeto da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, que nasceu de forma embrionária em junho do ano passado. Depois de algumas reuniões, eu sou o vice-diretor regional aqui, sou representante sindical da Associação dos Delegados de Polícia Federal no Amazonas, e nos últimos 4 anos. E a gente tem feito várias incursões em Brasília, pegando apoio para os nossos projetos de lei, tentando ter uma representatividade lá. Isso é muito difícil. Dentro de toda essa dificuldade que tem se mostrado, a associação acabou e optou por nos reunir em Brasília em junho do ano passado, e após uma grande conversa saiu a ideia, de forma embrionária, de lançarmos delegados federais em todos os estados da federação. Essa é a ideia. Hoje a gente conta aí com aproximadamente 30 ou talvez um pouco mais, mas o que vai definir realmente é até o dia 5, né? Que são as convenções. Acredito que a gente tenha algumas pessoas se revelando e tenhamos um pouco mais. Em Manaus, nós já temos, no Amazonas, né, nós já temos 3 candidatos. Delegado Wesley para Senado, delegado Pablo para Federal, e eu que fui o último a aderir ao projeto, até porque fui contra no início, a gente pode conversar sobre isso, para deputado estadual. O senhor foi contra o projeto da incursão dos senhores no mundo político ou a sua candidatura? As duas coisas. Na realidade, nós fizemos uma reunião inicialmente em Brasília, em junho do ano passado, onde foi passado um projeto explicando o porquê dessa situação. Inicialmente, a gente mapeou uma série de projetos de lei nada republicanos, né? E verificou-se o seguinte: apesar de alardearem para os 4 cantos que 30% do Congresso Nacional é investigado, é muito mais. Não é só 30%. E o que a gente verificou nesse mapeamento? Essas pessoas estão legislando em causa própria. Ninguém pensa no bem da nação, tá? Só se pensa no seu próprio couro, vamos dizer assim. Todos são investigados. Então, estão se fazendo projetos de lei hoje, não objetivando melhorar a persecução penal. Mas para blindar. Né? Exatamente. Engessar a atividade policial, você colocou bem, é uma blindagem. Tá? Com esse mapeamento, foi passado lá um PowerPoint para a gente, onde se mostrou que você pensa em um projeto, 2, são dezenas. E a gente vê aquilo ali e começa realmente a pensar, diz, poxa, o que está acontecendo? É um movimento orquestrado, tá? Não é uma coisa isolada. E a gente tem muita dificuldade ao entrar no Congresso Nacional quando tenta passar nossos projetos de lei. A gente tenta chegar lá, porta fechada o tempo todo. Então a gente não tem representatividade. Essa é a verdade. Nem o povo. Nem o povo. Muito menos, né? Muito menos. Nosso sistema é indireto. Eu elejo uma pessoa que depois lá não dá a menor satisfação do que está fazendo. Então, em cima disso, só para você ter uma ideia, isso é título de exemplo. Tem um projeto de lei hoje lá para que a delação premiada, que hoje é o grande sucesso da Polícia Federal, diga-se de passagem, importada do modelo norte-americano, plea bargain. Permitiu o Lava Jato? Né? A Lava Jato é feita em cima disso. Nós estamos aí mais de 50 fases da operação e não vai acabar tão cedo, porque cada pessoa que você pega entrega alguma coisa. E isso tem sido o grande sucesso da Polícia Federal, baseado nisso aí. Nós tivemos a decisão recente do STF, permitiu ao delegado de Polícia Federal, isso é uma vitória, continuar fazendo as delações premiadas. Delações, mas existe um projeto de lei para que a delação premiada, pasme, só tenha valor se o réu estiver preso. Desculpa, perdão, se o réu estiver solto. Preso ele estaria coagido, constrangido.
Quer dizer, Marcelo Odebrecht passou 2 anos preso e quase não fala. Você imagina, né? Apesar de quem sabe, muitas pessoas acabaram delatando soltas. Mas a verdade é que a prisão, ela cria um mecanismo muito mais fácil para que você coopere, você estando preso. Isso é lógico, né, doutor? Porque isso cabe em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, a pessoa... O problema é que a Lava Jato iniciou por um acidente de percurso. Sem dúvida, sem dúvida. Graças a Deus esse acidente ocorreu. A gente torce para que não ocorram acidentes no mundo, mas esse realmente fez muito bem para a nação e eu tenho certeza, e eu quero até enaltecer, quando o senhor disse aí que o senhor foi contra, que o senhor é contra, eu acho que não, muito pelo contrário. O senhor, além de estar praticando um ato de cidadania, a partir do momento que o senhor aceitou colocar seu nome, a sua imagem, os seus propósitos que eu tenho certeza, caso vocês consigam ser eleitos, não vai pensar no corporativismo apenas da Polícia Federal. Eu sei que os senhores vão estar lá representando o clamor da nação brasileira, do público brasileiro que quer mudar muito mais rapidamente o que nós temos aí. Se você me permite, até para explicar o porquê que eu fui contra, inicialmente, porque você foi contra por quê? Nós estávamos lá, passou o projeto, disseram, olha, a gente estava enxugando gelo. A gente tem feito um trabalho de dentro para fora e o verdadeiro crime organizado vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, a gente tem que entrar, ter representatividade, poder passar nossos projetos de lei, melhorar a persecução penal. Disse, pô, legal. E nós vamos lançar delegados em todo o estado da federação. Inicialmente eu disse, pô, mas botar a Polícia Federal nesse processo, eu estou há 17 anos na atividade policial, estou há 13 na Polícia Federal, fui delegado da Polícia Civil aqui, também sou amazonense, sou manauara. É isso que eu queria ressaltar, o doutor Marcelo é amazonense também, como os outros 2 que aqui estiveram conosco. Até porque eles têm um compromisso maior com a nossa região, né? E quando surgiu essa situação, eu fui inicialmente contra, não achei uma boa politizar a Polícia Federal. Foi nesse aspecto que eu fiquei um pouco receoso. Nós fizemos mais 3 reuniões até o final do ano. Foi quando eu realmente tive a ideia do projeto, da dimensão e da importância que é ter representantes lá dentro, num país de legislação tão flutuante quanto a nossa. Então, eu fui o último a aderir ao projeto justamente com um certo receio. Tinha que ter o apoio dentro de casa, minha esposa é manauara também, minha esposa é defensora pública, vivo uma dicotomia lá em casa, eu prendo, ela solta. A gente prende, ela vai atrás lá de soltar os vagabundos. Quer dizer, o cidadão infrator. Cidadão infrator, não pode falar vagabundo. Cidadão infrator, tem que ser politicamente correto. Mas tem um aí que não quer nem ser chamado mais de interno. Criou problema semana passada lá no Rio de Janeiro. Acho que ele quer que seja chamado de vagabundo. Né? Eu acho que ele prefere isso. E acabou que eu tive que procurar em casa primeiro esse apoio. Ao ter o apoio em casa, depois de muita resistência, foi que eu me artirei de corpo e alma no projeto. Mas como você falou, a gente paga um preço muito caro por isso aqui, para colocar o que leva um delegado de Polícia Federal a sair da instituição de maior credibilidade do país para entrar hoje numa instituição que, sem dúvida de dúvidas, é de menor credibilidade no país, justamente, que é a classe política. Né? E quando você vê isso, aproveitando o gancho que você deu aí de representatividade, pessoas que não me representam, eu tenho um projeto posso falar depois, eu tenho um projeto, tá? Se caso logre êxito e a gente consiga entrar no parlamento, da democracia digital, que eu gostaria de falar depois. Ok. Eu, antes de passar para o Fred Novaes, que é meu parceiro aqui de bancada, eu, aproveitando até a presença aqui do delegado, abriram aí a caixa preta do nosso editor-chefe aí. Olha só o que nós recebemos aqui da mensagem. O Antônio Vieira, grande Fred Novaes, ex-aluno do Colégio Militar de Manaus, número 2397, tá entregando a tua vida. Aguardarei Vossa Senhoria no dia 2 de agosto às 19 horas, quinta-feira, no aniversário do Colégio Militar de Manaus, tá vendo? Selva, então tá bom. Fred Novaes, está aí o nosso convidado à sua disposição. Delegado, algumas questões em cima do que o senhor falou. Acho que a primeira que eu queria colocar é quando o senhor falou todo mundo reconhece que a política e principalmente o Congresso Nacional hoje talvez seja a instituição, o local que tem o menor peso vamos dizer assim, de um referencial de qualidade e confiança dentro da sociedade brasileira. E a minha pergunta em cima disso é a seguinte, a gente pode comparar talvez a política, pelo menos o sistema como é feito hoje no Brasil,
como uma lama. E a pergunta que eu faço para o senhor é assim, como é que a gente faz para meter o pé na lama e não se sujar? Olha, boa pergunta. Até para poder raciocinar em cima disso. Me fizeram essa pergunta, inclusive, numa outra rádio, ligaram ao vivo, tinha participação de ouvintes, dizendo, pô, se você estiver lá, como é que vai ser? Você vai passar a maleta lá, na hora da votação. Se tiver um mensalinho, um baré. Eu até fiz uma brincadeira, eu falei, olha, vai se dar entre 8 e 10 meses, mais ou menos. Eu quero para quê? Não, é o tempo de eu passar essa operação para a Polícia Federal, mandar os grampos, pedir as buscas e apreensões e as prisões. É o tempo de rodar uma operação. Foi uma brincadeira que eu fiz, não gostaram lá no ar, cortaram. Disse, pelo amor de Deus, isso aqui é uma rádio, uma concessão, não faça isso. Eu sou funcionário e tal, entrou o comercial, fizeram uma brincadeira. Eu disse, bom, você não perguntou? Não, quem perguntou foi o ouvinte, ao vivo. Que respondesse o quê? Que eu vou pegar a maleta? Não. Óbvio que não. Eu acredito o seguinte, a gente tem hoje, nesse projeto da Polícia Federal, e eu fiz um vídeo falando disso, eu entrei nisso, fui o último a entrar, justamente por isso, porque eu acredito no projeto. Eu tenho que acreditar no projeto. Ao acreditar no projeto, eu acredito nas pessoas que estão envolvidas. Então hoje é uma questão de índole, a gente sabe disso. Corrupção existe em todo lugar. Todo lugar, eu acho que em todo país do mundo. Níveis toleráveis, níveis menores, maiores, mas o Brasil hoje conta com o maior caso de corrupção da história, que eu tenho ciência. E se eu falasse para você há 5 anos atrás, a gente foi entrando e abriu a porta, tinha 51 milhões de reais, maletas e caixas, ia dizer, que filme de Hollywood você está assistindo? Não, não é filme. Isso aconteceu aqui em Salvador, no apartamento do Jardel. 51 milhões de reais. Acho que, com certeza, ninguém teve a oportunidade de ver 51 milhões de reais em cima de uma mesa. Até porque não dá em cima de uma mesa. Tá? Então, isso é uma situação que a gente tem que trazer para a nossa discussão de hoje. Tá? É o combate à corrupção. Você não pode pensar desse jeito, porque se a gente pensar dessa forma, eu acredito que ninguém vai entrar. Tá? E ao não entrar, não trazer pessoas boas, eu não trago essa opção. Então, o projeto conta com pessoas sérias, com pessoas comprometidas com a causa pública, mas eu acredito que, sobretudo, honestas. E é nisso que eu tenho que acreditar. Talvez pegue bolada nas costas de algumas pessoas ainda, isso é do ser humano, mas eu tenho que acreditar no projeto, eu tenho que acreditar na seriedade do projeto. E das pessoas que me cercam. A gente tem hoje uma parcela muito pequena, se a gente for contar 30 candidatos ou 32 candidatos no Brasil, da Polícia Federal, são poucos. Né? Andorinha só não faz verão. Mas eu acho que a gente começa um movimento. Esse movimento não está sendo só da polícia, tá? Você já teve a oportunidade de ver, com certeza. Esse movimento, as Forças Armadas também estão fazendo. Sim. Tá? E as polícias estaduais também. Também. Então a gente está começando um movimento para quê? Para que eu tenha uma opção. E eu tenho uma opção séria. Hoje, eu tenho pessoas no parlamento que não me representam. E eu tenho um parlamento estadual aqui, pessoas que não me representam. Pô, eu vou olhar lá, acho que eu não queria citar nomes, até para a gente evitar constrangimento, mas pessoas que não me representam, que não fazem um trabalho sério, tá? Que estão lá por interesses de terceiros, e eu quero ter uma opção viável, dar uma opção para aquela pessoa que está, aqueles 40% que não querem votar. Nós tivemos uma eleição há 10 meses atrás, e há 4 em Tocantins. O primeiro lugar foi branco e nulo, o segundo lugar está no poder. Nós tivemos aqui o próprio Amazonino, foi o segundo colocado. Eduardo Braga foi o terceiro. Primeiro, branco, nulo e as abstenções. Uma abstenção histórica. Esse movimento se repete hoje na internet. Tem muita gente. Tendência, né? É uma tendência. Então, mas eu defendo, doutor, desculpa cortar, aqui todos os dias eu já decorei o texto da minha cabecinha aqui. Eu sou radicalmente contra isso e eu acho que nós temos, dúvida, como cidadão, cobrar isso daquele que acha que está fazendo um voto de protesto não votando. Eu acho que é pior para o país, é pior para ele e para a família dele, com certeza. Sem dúvida. Eu sou pré-candidato, eu não posso falar em voto aqui. Sim. Mas quando puder falar em voto, eu acho que a gente tem que convencer essas pessoas a participar civicamente. Com certeza. Sabe por quê? Tem que se comprometer. A palavra é compromisso. Eu não posso dar um voto de protesto no Tiririca e querer que o Brasil melhore, pô. Tiririca é o deputado mais votado do mundo. Teve, na primeira eleição, mais de 1.200.000 votos. Não existe isso. E representatividade nenhuma. Nenhum projeto de lei. Quer dizer, o cara mais honesto, né, que chegou lá e disse: o que faz um deputado? Eu não sei, mas eu vou descobrir. Até hoje ele não descobriu. Porque ele não fez um projeto de lei. Ele renunciou, uma renúncia branca, aquela que não assina, agora, o ano passado, ao mandato, mas é candidato novamente. O que é um absurdo, a gente já vê que tem outros interesses. É uma vergonha. Uma palhaçada. Uma palhaçada, exatamente, você definiu bem, perfeitamente. A outra questão, Oswaldo, se me permite, sim, é em cima do que o senhor falou também logo na primeira resposta, é com relação a esse projeto da Associação Nacional
para fazer passar os nossos projetos de lei. O senhor podia detalhar um pouco sobre esses projetos? Olha, vou trazendo logo um que a gente está brigando desde 2009. Tem uma PEC nossa, a PEC 412, ela é de 2009, nós estamos em 2018. Só para você tira. Ano que vem ela faz 10 anos. PEC 412... Pouco ela sai andando sozinha, né? Sozinha. Está lá mofando. É uma PEC que traz o quê? Autonomia da Polícia Federal. A PEC tem 3 linhas. É uma autonomia administrativa e orçamentária da Polícia Federal, transformando numa espécie de agência. A gente precisa, hoje, pra você ter uma ideia, falam-se muito em vazamento. Quando eu vou deflagrar uma operação aqui, se for uma operação pequena que eu preciso de 20 pessoas, ok, eu faço com o meu pessoal aqui, não preciso envolver ninguém. Mas eu pego operações grandes que tivemos aqui. A primeira grande operação que eu participei na Polícia Federal quando entrei como delegado, porque eu fui agente de Polícia Federal também. Fui delegado da Polícia Civil, agente de Polícia Federal e hoje estou delegado da Polícia Federal. A primeira grande operação foi a Operação Rio Nilo, janeiro de 2007. Foi uma operação que nós trouxemos quase 250 pessoas de fora. Para mobilizar isso, eu preciso avisar Brasília. Quando eu aviso Brasília que eu preciso trazer 250 pessoas de fora, policiais, cara, não preciso vazar a operação, mas é óbvio que é uma operação. Em Manaus vai ter uma operação semana que vem, vai vir gente de Rondônia, vai vir gente do Acre, vai vir gente de Boa Vista e vai vir um pessoal do Pará para ajudar. O senhor falou no Face, né, que ia acontecer. Exatamente. Não precisa. Lá no aeroporto chegou um avião com 40 policiais, acabou. Tira uma foto lá e de vez em quando tem esse bum 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 na internet, ó, o pessoal me mandando, vários jornalistas, tá tendo uma operação, chegaram 40 policiais lá no aeroporto. Falei, não, amigo, tá tendo um curso de selva, que é o curso que tá tendo agora, né? E chega, volta e meia, a polícia chegou, 40 policiais no aeroporto, chegou um avião da polícia com 40. Então hoje, a gente precisa de autonomia financeira, orçamentária, para que eu não precise pedir no Ministério do Planejamento, para que eu não precise pedir passagens aéreas, para que eu não precise avisar que eu preciso de diária. Porque quando eu trago 250 policiais, eu preciso pedir diária para esses policiais. Quantos dias eles vão ficar? Então, é toda uma logística que eu tenho que avisar, que acabou, tem uma operação. E isso pode gerar uma pressão para saber do que é. É de que é essa operação? Nós temos um ministro. Hoje, a Polícia Federal está no Ministério da Segurança Pública, né? Esse recém-criado Ministério da Segurança Pública. Então, quer dizer, você cria toda uma coisa que não tem, que é uma ingerência que nós não temos que ter, tá? Em cima da polícia e gera uma pressão. Então, a partir do momento que nós temos autonomia orçamentária, financeira e administrativa para gerir nossos cargos, fazer nosso próprio concurso. Hoje, dados de dezembro do ano passado, temos cargos vagos de delegado federal, só de delegado federal. Lembrando que lá nós temos agente, escrivão, papiloscopista, perito, só de delegado, dados de dezembro do ano passado, 670 cargos vagos. Saiu um concurso, o concurso está aberto e agora 17 de agosto. 150 cargos para o Brasil. Nós temos dados do ano passado. E muita gente correu para aposentar com medo aí dessa reforma da Previdência. Quer dizer, a polícia não tem autonomia. Nós pedimos. Agora no 150. Não tapa nem o buraco. Não vem ninguém para Manaus. Então, se eu te disser que nós temos hoje um contingente no norte inferior ao contingente do sul e sudeste, isso se dá porque a grande parcela de pessoas que passam no concurso não são do norte. Então o pessoal vem com a intenção de voltar para casa. E temos uma fronteira aberta aí para a entrada do ilícito, onde deveria ter mais gente. Olha, um dado para você que você não sabe, um dado alarmante da não intervenção do governo federal aqui. O estado do Amazonas é quantas vezes maior que o estado do Rio Grande do Sul? Né? Deve dar uns 10 Rio Grande do Sul aqui dentro. Com certeza. O Rio Grande do Sul tem mais de 10 delegacias da Polícia Federal. Você sabe quantas delegacias da Polícia Federal tem no Amazonas? 2. Uma. Só daqui. Só Tabatinga. Não, aqui é a superintendência. Sem contar a superintendência, conta delegacias. Tá? Nós temos a superintendência, nós temos uma delegacia que é Tabatinga. No Rio Grande do Sul, que é um estado desse tamanho, diminuto, nós temos mais de 10 delegacias da Polícia Federal. Isso é o quê? É no mínimo um disparate e está mostrando que você não tem investimento onde é para ter. Nós estamos hoje do lado do maior produtor de cocaína do mundo. 90% da cocaína consumida no planeta é feito na Colômbia e na Bolívia. E entra pelo Amazonas. Nós temos aqui uma avenida aberta. Uma brincadeira, né? Fred, deixa eu aproveitar aí o nosso telespectador. Ele participa através do WhatsApp 98415-2544 ou através da página da Amazon Play TV Digital. E o Demétrio Soares manda um abraço para o senhor, diz que um grande abraço ao competente delegado Marcelo Dias, e pergunta: como diminuir os níveis de criminalidade no nosso estado? Olha, a varinha mágica, doutor? Vou usar um chavão. Vou usar um chavão que foi usado, parece piegas, mas não é. Não existe receita fácil para problema difícil. Isso é óbvio. Senão qualquer um faria. Agora, não há dúvida que a presença do homem armado ela é primordial.
O governo Zé Melo, vou pegar o anterior, que o governo Amazônia está há 10 meses. O governo Zé Melo, ele tirou, e eu tenho esses números porque eu fui o delegado-chefe durante 8 anos, delegado-chefe da Delegacia de Controle e Fiscalização de Segurança Privada. São os nossos vigilantes. Você tem hoje aí uma força de trabalho, trabalhando hoje ativamente, de 7.800 homens na segurança privada. É aquele cara que você chega no banco, tem um vigilante armado, você chega numa drogaria, tá o cara armado. Eu fui, durante 8 anos, à frente da Polícia Federal, o chefe dessa delegacia. Há 10 anos atrás, só para você comparar um número assim que você vai ficar abismado, nós tínhamos 45 mil vigilantes aptos a trabalhar no sistema. 15 mil trabalhando, 1/3. 15 mil no mercado de trabalho. Passaram-se 10 anos. Hoje eu tenho mais de 61 mil no sistema. Aumentou o número de pessoas capacitadas para essa profissão. Eu tenho 7.800 trabalhando. Diminuiu para metade, menos da metade. O que aconteceu? O governo Zé Melo tirou, eu vou falar de Manaus especificamente aqui, e do interior do estado, para escolas estaduais. Ele tirou da escola o vigilante, o homem armado de segurança, a presença física que inibe alguma coisa. E colocou câmeras. Você me desculpe, mas câmera não inibe nada. Você quer assistir um assalto? É só entra hoje no YouTube, coloca assalto em posto de gasolina. Você vai ficar um mês assistindo e não acaba. Todo posto de gasolina tem câmera. Isso não inibe ninguém. O que inibe é a presença armada. Tá? Não estou dizendo que isso vá ser a solução, mas a gente precisa de uma polícia ostensiva, preventiva. A gente precisa estar nesses locais. A polícia não vai estar em todos os locais, não tem como. Então a gente tem uma força auxiliar, que é hoje a segurança privada. Segurança privada é um segmento que encolheu no Amazonas, é um segmento que gera emprego, gera renda e paga impostos. E tem algumas empresas que estão falindo por falta de mercado de trabalho. Todo condomínio fechado de luxo vai ter uma empresa de segurança privada com pessoas armadas. Mas eu preciso botar isso nos colégios. Porque hoje eu tenho... Meu problema hoje é isso aqui, ó. O cara não vai mais atrás e vai atrás de levar o teu celular. Porque um celular desse, você pega um iPhone desse aqui, um iPhone custa 5 mil reais. Sim. Então eu tenho esse problema hoje nas UBSs, nos SPAs. Semana passada eu fiz um vídeo disso, coloquei na internet. Estão entrando dentro da UBS, o profissional da área de saúde, hoje, está sofrendo isso. O pessoal entrando lá com a arma, com uma faca, para tomar um celular. Então a gente precisa, sim, começar a repensar essa política, mas com a presença do homem. Está aberto um concurso, salvo engano, não tenho certeza, da Polícia Civil Estadual aqui. Eu não tenho certeza, mas eu vi alguma coisa a respeito de que estaria aberto. A gente precisa, sim, a gente precisa capacitar, a gente precisa de polícia na rua. Tá? A PM hoje é uma polícia de prevenção, é uma polícia de ostensividade, a gente precisa disso, essa presença é primordial. O Rodolfo Giuliani está fazendo aí um estudo em cima disso, mas eu acredito que só isso não é necessário. Eu acho que é bom, passa por isso aí, eu acho que a solução passa, só que o que ele aplicou nos anos 90 nos Estados Unidos foi uma decisão conjunta de todas as instituições, não só o executivo, porque não adianta só o executivo pegar e dizer, nós vamos com uma política aqui de tolerância zero. Tá? Porque o policial que está na ponta vai sofrer represálias. Com certeza. Então eu preciso que todas as instituições tenham essa política de tolerância zero. O Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, com uma legislação melhor. Você vê hoje no Rio de Janeiro, está desde fevereiro, as Forças Armadas lá. O que vai acontecer quando chegar nas eleições? Tem um candidato aí que defende, né, as Forças Armadas, aquela coisa toda. Não adiantou nada. O Rio de Janeiro está lá desde fevereiro, não adiantou nada, não mudou nada no Rio de Janeiro. Só a presença das Forças Armadas não adianta. Então é sistema. Você, quando pensar nessa solução, tem que pensar numa ação conjunta de todas as instituições. Delegado, uma questão. Durante um pouco tempo atrás, o pesadelo do político era amanhecer na porta da sua casa um policial federal batendo por conta de alguma operação. O galo cantando e o policial batendo na porta. A pergunta que eu faço assim, como é que o senhor acha que esse político que vive à base de remédio por conta desse medo vai ver a chegada de um monte de policial federal no parlamento? Será que vocês vão ser bem recebidos? Eu acho que por essa parcela nós não somos bem vistos lá e não seremos bem recebidos. Pelo contrário, a ideia é que nós não consigamos êxito nesse projeto para entrar. E se você for olhar... Eles vão ser do baixo clero, como eles falam hoje lá. Que tem o baixo clero, que é o que não tem direito a falar nada, a votar nada. A minoria, né? Eu acho que isso vai... a nossa presença vai inibir muita coisa. Eu acredito nisso. Inclusive, dentro desse contexto aí, se você for olhar, diminuiu. Prazo agora para a gente poder efetivamente trabalhar, 45 dias. Prazo que vai passar a propaganda política, 30 dias só.
Para a população em geral, que está alienada desse processo, pô, legal, não assisto horário político, só 30 dias diminuiu, era 60, era 90, botou 45, botou 30, ótimo. Não, isso dificulta a entrada daquelas pessoas que estão bem intencionadas e com poucos recursos, que é o nosso caso, tá? Poucos recursos e bem intencionados para entrar, porque isso dificulta. O prazo que eu tenho hoje para tentar fazer política são 30 dias, efetivamente como candidato. Hoje eu sou pré-candidato, falo aqui de ideias, não falo de propostas. A legislação é um pouco hipócrita, né? Sim. Posso falar de ideias, mas não posso falar de propostas. Não posso pedir voto, isso é óbvio. Pode falar de eleição, não tem número, não de... tem nada. Mas, assim, tem uma série de limitações. E as limitações para quem está hoje no parlamento? Participando de inaugurações, botando outdoor na rua, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vê que a legislação ela é feita para dificultar a entrada e facilitar a permanência daqueles que lá estão. Então, acho que passa por aí a nossa entrada, a nossa perspectiva de entrada. Ok, estamos chegando ao fim do primeiro bloco, recebendo aqui o delegado Marcelo Dias, delegado da Polícia Federal, que é um pré-candidato pelo PPS a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E eu vou pedir o primeiro comercial. E hoje, como é sexta-feira, eu vou aqui, o meu colega veio pedir aqui humildemente, Oswaldo, papapi, papapá, entendeu? Ele tem um compromisso inadiável. E eu vou, com certeza, não permitir, porque nós somos aqui uma parceria bem tranquila, e ele vai, então, para esse compromisso, e eu vou ficar aqui sozinho conversando com o delegado Marcelo Dias. Com certeza, delegado, não é falta de atenção, senhor, mas eu sei que o senhor falou aí da sua senhora no início, que ela, quando o senhor foi convidado para vir fazer parte dessa nova coisa, que ela questionou, cobrou. Então, lá na casa dele é mais ou menos assim. ele recebeu aí uma intimação, né? Intimação. Então, aí. Fred... Você casou quantas vezes? 2 vezes. Com a mesma mulher? Não, com diferentes. Ah, tá, porque eu casei 2, eu tô andando com 2 alianças. Eu casei 2 vezes com a mesma mulher. Então, se a cobrança existe lá em casa, existe em dobro. Em dobro, né? Casei 2 vezes com a minha esposa. Mas com certeza o programa estará em boas mãos. Fredão, bom final de semana, meu irmão. Obrigado. A gente segunda-feira estamos na luta. Tá, de manhã Perfeito. Com os articulistas e as manchetes do JC na próxima segunda-feira. Amanhã alguma novidade no Jornal de Amanhã? Olha, sempre tem. A gente está trazendo uma série de reportagens especiais sobre dívidas. Quem tem dívidas, acho que é importante ler o Jornal do Comércio. Ok, Jornal do Comércio, 114 anos de boas histórias e boas matérias para a sociedade amazonense. Fred, um abraço. Vamos para o primeiro comercial aí, por favor. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Na infância, aprendemos o que é certo e errado, que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país.
Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Na infância, aprendemos o que é certo e errado. Que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Estamos de volta, um segundo bloco do programa 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Estamos aqui recebendo um pré-candidato a deputado estadual pelo PPS, o delegado federal Marcelo Dias, que está aqui trazendo os seus propósitos, suas ideias, e comentando a situação política nacional agora nesse presente momento. E antes de eu formular qualquer questionamento para o senhor, doutor, eu quero aí dar espaço ao nosso telespectador. César Pinheiro está perguntando: o Amazonas vive um momento crítico em todos os setores. Com especial destaque negativo está a criminalidade. As planilhas dos órgãos de segurança que registram os índices de criminalidade apontam queda. Mas nas ruas onde isso realmente acontece, o que se vê é uma livre e crescente ação dos bandidos, gerenciadas por facções criminosas, alimentadas pelo tráfico de drogas. Quais são as propostas suas, caso a sua candidatura torne-se efetiva e o senhor vá ocupar uma cadeira lá na Assembleia Legislativa? Aproveitando aqui que você me deu a deixa eu agradecer ao Demetrios, que é um amigo de infância, tá? Hoje está na Cefaz, foi delegado de polícia comigo, na Civil, né? Porque eu fui delegado da Civil, e hoje está na Cefaz. Mandar um abraço aí, obrigado pela pergunta. Pela participação no programa. Pela participação. Isso. Oswaldo, a gente vê hoje o seguinte, essa situação, nós temos um câncer hoje aqui no Amazonas, que é a FDN, que são as facções criminosas. Nós estamos tendo nas últimas semanas, 10 dias para cá, uma coisa absurda. Uma matança que está se comentando muito que seria uma matança entre eles, né? Pelo controle do tráfico de drogas na região. A gente aqui é um corredor do tráfico de drogas. O grande problema do tráfico de drogas é a rentabilidade. E eu acredito que hoje a falta de políticas públicas para pegar esses jovens. No interior do estado, aonde eu tive a oportunidade de ir, principalmente no Alto Solimões, não tem o que fazer. O pessoal não procura nada, e o tráfico de drogas acaba pegando essa mão de obra ociosa, tá? Acaba aliciando essa mão de obra ociosa, aliciando essa mão de obra que está ociosa e cooptando para o tráfico. A gente pretende aí, dentro desse leque, trazer a presença do Estado. E eu acredito muito eu sou professor universitário há 15 anos, acredito muito no fator educação, transformação. Sou filho de professor, meu pai foi professor da escola técnica, professor João Dias, depois foi diretor, fundou o Cefet e depois conseguiu transformá-lo em IFAM. Foi o primeiro reitor. Então, eu tenho a educação como fator de transformação. Acredito muito nisso. E eu acho que o Estado ele tem que entrar com esse aspecto. Então, as propostas seriam nesse sentido, primeiro para tentar tirar essa mão de obra ociosa. A gente sabe. Agora, sem dúvida, não dá para, parafraseando aí até o Bolsonaro, não dá para combater com flor o tráfico de drogas. A gente tem que entrar com uma presença forte. Eu proponho a criação, hoje a Polícia Federal é uma polícia de inteligência. A Polícia Federal não faz confronto. Você brincou aí e o Novaes falou, aqueles políticos que estão em medo de ser acordados 6 horas da manhã pela polícia. Por que a gente vai 6 horas da manhã? Porque a gente vai acordar o cara lá. Para que eu vou na hora do enfrentamento? Não, eu vou acordar. Tudo bem, bom dia. O cara está acordando, nos acompanhe. Então, a gente tem, inclusive dentro da própria academia da Polícia Federal, é dado todo um viés de inteligência policial, para que a gente evite o confronto. E eu acredito muito nisso. Eu acho que uma força-tarefa voltada com inteligência policial, tá? Mais a presença do Estado nos outros segmentos, com relação à educação principalmente, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho, e esse trabalho não é fácil. Esse é um trabalho que também não é a curto prazo. É um trabalho de transformação. Mas, se nós não tivermos uma situação enérgica agora, em 3 ou 4 anos, o pessoal disse, vai transformar no Rio de Janeiro. Não, vai ficar pior. Vai ficar pior. Pior que o Rio de Janeiro, porque aqui nós somos corredor. Aqui nós somos um corredor. Janeiro é ponta.
tá? E você pode tirar por outro local, mas aqui é corredor. Nós tivemos a terça-feira, sem ser agora sexta-feira, há uma semana atrás, há 10 dias, um assassinato na Avenida das Torres, tá? Aquele dono da Proseg, Sim. que era uma empresa de segurança, no fuzil. Então não adianta carro blindado. As pessoas estão atirando de fuzil. Então a gente tem que fazer e ter uma atitude enérgica agora. É uma intervenção, é uma força com inteligência policial, tá? E articulando todas as forças. Tem aí o sistema de segurança, o sistema único de segurança por SUSP, né? Que criaram agora. Não acho que seja nesse modelo, mas é que seja uma coisa local, voltada para a nossa realidade. Nós tivemos aqui, e tem que levar essa realidade em conta, tá? Nós tivemos aqui o assassinato em 2010 de 2 policiais federais, Lobo e Matsunaga, no Solimões. Por quê? Porque foi a maior seca que nós tivemos. Então isso tem que ser levado em consideração, essa peculiaridade. Nós aqui hoje temos, nessa atual situação que está cheio, passa droga por todo lugar. Então você tem Furo, Paraná, Igapó, tem tudo. Na seca, virou um corredor. Nós tivemos a maior seca dos últimos 50 e poucos anos, virou um corredor. Nós paramos nesse corredor e fomos pegando. Foi quando nós tivemos um enfrentamento. Por quê? Porque estávamos pegando muita droga na Polícia Federal e disseram, pô, algum carregamento tem que passar. Vou mandar um escoltado. Porque droga não vem escoltado. Droga vem com mula. Essa é a realidade. A gente sempre brincou que droga já vem presa. Basta gritar a polícia que a pessoa entrega. Porque quem está trazendo não é o dono da droga. O cara que está trazendo, está vindo, é um mula. Está trazendo para ganhar R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então ele não vai morrer por aquela droga. E naquela época a droga veio escoltada, porque não estava passando. E eu até brinquei, estava conversando lá fora antes de entrar no seu programa, o que a gente tem que combater com relação ao tráfico de drogas e tal, mas tentar atacar na base. Hoje, Tabatinga ali, fronteira Letícia, essa rentabilidade do tráfico. Então esse trabalho de inteligência passa por essa questão financeira. Eu sempre digo que esse é a melhor maneira de enfrentar isso, é enfraquecer financeiramente. Sim. Esse tipo de... droga, você sabe qual é o problema? A droga é a rentabilidade. Sim. É a rentabilidade. Se eu conseguir chegar com um tablete de cocaína pura hoje, ou pasta base, como a gente compra aqui, em Tabatinga, chegar na Europa, eu faço $100.000. E você vai comprar isso por R$10, R$12.000 lá. Então a rentabilidade do tráfico é uma coisa absurda. Faz com que ele mande muitas frentes. E a gente vai pegando. Se ele passar uma, ele consegue pagar toda a operação. Faz o prejuízo da... Ó, mandar um abraço aqui até pro Dr. Sérgio Fontes, tá? Trabalha lá com a gente. Fez um policial, trabalho, grande policial federal, fez um trabalho belíssimo à frente da Secretaria de Segurança. Nós tivemos recorde de apreensão de drogas. Qual é o grande problema disso? É que quando você aperta numa frente, o crime ele migra. E nós somos hipócritas, tá? Hoje, se eu tiver um assalto agora, são 10:06, se eu tiver um assalto agora, na João Valério, no coração do Veralves, tiver um tiroteio ali, isso é manchete no jornal, isso vai dizer um caos, tá? Numa drogaria ou num posto de gasolina. Só que eu vou ter 40 assaltos desse hoje na zona periférica de Manaus, na zona leste, na zona oeste, isso não vai dar manchete. Nós queremos o quê? O crime longe. Isso é uma hipocrisia. A gente tem que combater o crime de forma inteligente, tá? O crime hoje tomou conta, você teve uma situação surreal, isso só era para filme. O cara tá preso num presídio federal, é aniversário dele, ele dá a ordem para soltar fogos. E você ter fogos em toda Manaus no dia do aniversário dele. Isso é uma situação de filme. Eu só vi isso em Hollywood. É surreal, tá? Agora, se num presídio federal ele consegue dar essa ordem... Tem alguma coisa errada. O senhor imagina num presídio que não é federal, onde as facções são colocadas isoladas, mas ao mesmo tempo permite-se aquela carnificina que ocorreu aqui o ano passado, que isso jogou o Brasil num estado aí perante a imagem internacional muito negativa, cujas primeiras audiências agora em destruição do processo estão sendo realizadas, e eu vou mais além. Eu sempre questiono aqui, quando fala, precisa melhorar a polícia, melhorar não sei o quê, eu acho que também os arquitetos, aqueles que realizam projetos de presídios, eles também precisavam de uma reengenharia, de uma reciclagem. Eu acho que a forma como os presídios são construídos e são disponibilizados lá, eles facilitam muito a ação desses grupos, não é isso? Ele poderia ter uma outra característica, não sei se o senhor pensa como eu. Primeiro, eu também sou hipócrita nesse sentido, eu quero afastado. Né? Então, querendo construir um presídio ali na Vila das Torres e tal, eu acho um projeto que tem que ser repensado, a população do local não quer, eu não acho uma coisa boa.
né? Eu acho que tem que ser afastado mesmo. Questão do afastamento para nossa região aqui. Eu em Manaus ontem não consegui usar o telefone, tá? Ontem eu fiquei, fiquei sem telefone. Eu sei que não tinha Como é que o cara usa no presídio lá na 174 se eu não consigo ligar aqui de dentro? Né? Mas assim, falando de um viés mais policial, a gente vê hoje, eu preciso de um fortalecimento das instituições, os agentes penitenciários. Eu fiz um vídeo primeiro falando de... Vamos falar do problema local, guarda municipal. Os guardas municipais hoje, que são para cuidar das nossas praças, do patrimônio público, se você for uma hora dessa, ou um pouquinho mais tarde, com o seu celular na mão, falando, lá na Praça Jefferson Pérez, ali no Parque dos Bilhares, você vai perder o celular. Com certeza. Essa é a realidade, você vai perder o celular. Os guardas municipais que ali estão, nós temos umas matérias, eles apanharam lá, foram tentar intervir. Sorte de não terem morrido, porque o tráfico de drogas tomou conta. E essas pessoas não estão armadas. A gente precisa preparar, óbvio, não é dar arma para todo mundo, mas eles estão previstos no Estatuto de Desarmamento. A gente precisa preparar essas pessoas e preciso que a Prefeitura faça o convênio com a Polícia Federal para armar a guarda municipal. Porque eu quero estar num local desse com a guarda municipal armada para me proteger. Como é que eu vou pedir proteção se ele não consegue se proteger? Ele mesmo apanhou. Quando você vai para dentro de um presídio, você imagina isso quando você fala de agente penitenciário. O agente penitenciário, dependendo da situação, ele é refém disso aí. Tá? Como é que você vai para uma pessoa que tem comunicação aqui fora, né, negar alguma coisa quando ele diz, pô, você vai buscar tua filha amanhã no colégio? Vai buscar a Bianquinha lá amanhã no colégio? Ah, o cara sabe até minha filha, sabe? Amanhã vai passar um fulano aí com uma sandália, um negócio. É pra mim, tá? É complicado você cobrar do homem isso, se você não dá estrutura. Então, os presídios federais funcionam nesse aspecto aí. Com certeza. Eu acredito que sim. Se faz uma comunicação por via transversa, de outros modos. Mas a gente precisa trazer essa tecnologia e essa inteligência para a nossa realidade, tá? Eu quero aproveitar, se eu deu a deixa aí, eu quero mostrar aí para os nossos telespectadores esse seu pensamento que o senhor transformou em vídeo. Né? Eu vou mostrar aí com a sua permissão. Sim, sem dúvida. Ok, vamos lá? Por que um delegado federal se lança pré-candidato? Porque eu acredito. Primeiro, eu acredito nesse projeto de renovação política, lançando delegados federais em todos os estados da federação. É um projeto que conta com o apoio da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Segundo, porque esse projeto hoje vem de encontro àquilo que eu acredito, em termos de renovação política, não só de pessoas, mas também de ideias, de ideais. Esse projeto conta com pessoas preparadas, pessoas sérias, comprometidas com a causa pública e principalmente honestas. Se eu acredito, você também pode acreditar. Vamos acreditar juntos? Ok, estamos de volta aí. O nosso pré-candidato que se encontra, ele realizou esse vídeo e vocês estavam assistindo aí conosco aqui na Amazon Play TV Digital, programa 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. A Thalita Esperança está falando o seguinte, doutor. Cadê? Tiraram aí. Delegado Federal Marcelo Dias deu uma integridade sensacional. Estamos juntos com você. Nossa luta, queremos mudança já. Eu acredito, vamos acreditar juntos. Vamos acreditar junto. Um abraço para a Thalita. Na realidade, isso é o que eu tenho usado nas redes sociais, porque como eu acabei fazendo esse vídeo, eu não sou político, então a gente fez tudo muito de forma intuitiva, e eu acabei dizendo, olha, eu acredito nesse projeto, eu acredito no lançamento dos delegados. Como eu usei a palavra eu acredito muitas vezes, eu acabei usando nas redes sociais o hashtag eu acredito, vamos acreditar junto. Grande abraço, Thalita, obrigado pelo apoio. Eu tenho recebido o apoio espontâneo de muita gente e pessoas que eu não conheço. Eu tenho hoje 6.700 seguidores na rede social, é pouco. Para pessoa que não é política, né? Você vai olhar político, lá tem com 190 mil, 200, sim. Mas de apoio espontâneo de pessoas que estão acreditando no projeto e o que é pior, pessoas que não aguentam mais. Tá? A gente tem aquela história da representatividade que eu ia comentando com você. Eu tenho pessoas que não me representam. Por que eu tenho pessoas que não me representam? Como é o modelo norte-americano? E é essa a ideia que eu quero implementar aqui. É distrital. Como é que é? O representante do distrito, ele faz um trabalho quase pro bono. Eu advogo hoje o fim dos privilégios. Então, primeira coisa, ninguém pode aposentar disso aí. Política não é profissão. Concordo plenamente com o senhor. Então, aí o cara vai dizer assim, mas você fala isso porque você é delegado da Polícia Federal. Sim, eu falo isso porque eu sou delegado da Polícia Federal. Eu vou aposentar lá. Se eu vou dar minha cara a tapa, botar meu nome à prova e vou entrar lá, é porque eu quero fazer um trabalho em prol da minha comunidade, tá? Não estou indo lá para ter interesse de terceiros. Então, eu vou aposentar na minha instituição. Eu não posso ir lá pensando que aquilo é emprego. E querer me perpetuar com 3, 4, 5, 6, 7 mandatos, como tem um pessoal aqui. Acabar com isso. Então, eu advogo o fim de todos esses privilégios.
Esse é o primeiro ponto. Segundo, o sistema norte-americano, ele traz, isso é fácil de implementar, não é difícil, tá? Dr. Armando Namias, é um amigo meu de faculdade, que hoje está no TRE de Roraima. A gente conversou essa semana, está fazendo doutorado na área. Eu conheço o Armando. E eu tô junto com ele nesse projeto, você é a cobaia dele. Eu sou o campo dele, né? Eu sou a análise de campo dele. A gente conversando sobre essa história da democracia digital. Fazer um programa, sabe para quê? Vai ter um projeto de lei essa semana, eu vou votar. Sabe o que eu faço? Marcelo Dias teve 14 mil votos. Eu cadastro 14 mil pessoas lá, na minha página, na minha rede social. Não é bate-papo, tá? Essa história de, ficar bom dia, não. Vou votar, é sim, não, é de consulta. Tenho lá, essa semana a gente vai votar um projeto de lei lá para fazer um presídio federal aqui não sei aonde. Um presídio estadual, não sei aonde. Porra, os 14 mil que eu represento são a favor ou contra? Ninguém sabe como é que é isso. A representação indireta, eu vou votar lá de acordo com a minha consciência. Não. Boto rapidinho na minha rede social lá, no meu aplicativo, os 14 mil que estão cadastrados, com CPF, direitinho, para evitar essa história de morto, não morto. Bota lá. Pô, fiz uma enquete aqui, cara, 90% é contra. Quando eu chego lá em cima, não, mas o pessoal quer que você vote a favor. Ó, você me desculpe, mas o meu eleitorado, aquele pessoal a quem eu represento, que outorgaram uma procuração. Eu estou aqui representando essas 14 mil pessoas. Disseram não. Eu vou votar não. Não, mas isso é bom para o Estado. Não, isso é bom para o Estado. Eu tenho que votar de acordo. E nos Estados Unidos é assim, é distrital. E ele volta, olha, o meu distrito disse que não. É o representante da comunidade, é o cara mais querido dentro do distrito. Ele tem representatividade e tem legitimidade para falar por aquelas pessoas. E ele consulta toda vez, óbvio. Não são os líderes partidários lá em Brasília que votam por você, mesmo exatamente. Você então, não concordando com aquilo. Eu acho bem... O Armando, ele é um estudioso disso, né? O Armando... a mãe dele foi minha dentista, para você ter uma ideia. O Armando foi contemporâneo na faculdade. Um grande abraço, Armando. Vou ser sim a sua cobaia, espero lograr êxito nesse projeto e a gente fazer esse aplicativo lá. Se os outros não quiserem fazer, eu vou fazer. Mas eu vou ter legitimidade para dizer sim ou não. Eu vou dizer por quê. Ou não por quê. Foi maleta? Foi o quê? Senão mesmo, tá aqui. Meus 14 mil votos estão aqui, ó. Eu represento esse pessoal. Eu acredito que é um projeto interessante que a gente pode ampliar para outras situações. Mas é a história da democracia digital que ele está implementando e vai fazer uma tese de doutorado a respeito disso. É bem interessante. Estamos recebendo aqui o delegado federal, o doutor Marcelo Dias, que é um pré-candidato a deputado estadual pelo PPS. Está aqui trazendo as suas impressões sobre o momento político brasileiro, sobre o desgaste, né, da classe de uma forma geral, não generalizando, obviamente que tem gente lá que tem o seu valor, merece estar lá e até merece voltar, por que não? E nós queremos... eu estou recebendo aqui uma coisa, eu não entendi. Não, tá. Tem um cidadão aí que escalou aí uma seleção, começando no gol PSDB, lateral direito PMDB, lateral esquerdo DEM, zagueiro central PP, no meio de campo PRB, PSB, SD e PTB. Eu acho que é aquela igual do time do Filipão como monta, mas ele colocou até os reservas. Veio PSC, PPS, PTN, PV, PHS, PSL, PT do B, PROS, Rede, PEN, PMB, PTB, PTN, Deus nos livre. Olha, aproveitando isso que fez a título de brincadeira. Com certeza. Mas, veja bem, eu posso sair candidato de mim mesmo? Infelizmente não. Seria o ideal. Eu concordo plenamente. Seria o ideal que eu fosse candidato de mim mesmo sem nenhum partido. Porque todo partido tem um dono. Eu sou obrigado a me filiar. Estou num partido hoje, PPS, que é um partido... Você conhece os vereadores do PPS? Sim. Nenhum. Os deputados estaduais? Nenhum. Os deputados federais aqui, estou falando do Amazonas, não tem nenhum vereador, não tem nenhum deputado estadual e não tem nenhum deputado federal. Por isso eu escolhi o PPS. O PPS hoje é um partido que está tentando renovação. Renovação na política, tá? Nós temos hoje o Elci Júnior, que é o presidente estadual, e o Manuel, que é o presidente municipal. São pessoas jovens que estão fazendo um trabalho à frente de renovação. O PPS montou uma chapa de 48 pessoas novas na política, tentando renovação. É essa a ideia. Acabar com mais do mesmo. Tá? E é um partido onde nós, 48, tem viabilidade.
Com certeza. Esse é o interessante. É uma forma igual. Nós não estamos concorrendo com nenhum candidato à reeleição. Sim. Isso é fantástico. Sim. Tá? O ideal, eu acho que seria, porque a gente vai evoluir no futuro, para que se tenha candidatura avulsa. Eu posso ter os Estados Unidos, eu não estou afiliado a nenhum partido político, eu quero ser autônomo. Eu recebi aqui uma entrevistada aqui, né, nesse programa, que ela disse o seguinte: eu sou filiado ao partido tal, mas eu não tenho nada a ver com a ideologia do partido. Eu sou candidata a deputada também, e eu preciso estar afiliado a um partido, mas eu nem sei o que está escrito lá na ideologia. Quer dizer, isso eu acho que tem a ver com o número de partidos que são escritórios de negócio, não é isso? Nós temos aí vários partidos aí onde, se você observar, o presidente, ele já está lá há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, já está preparando os filhos para assumir o lugar dele, e é um balcão de negócio em cada eleição, e vivem 4 anos muito bem, com o fundo partidário, com o recebimento nas composições que fazem. Eu acho que isso são essas mudanças que eu acho que devem ser implementadas, e para fazer isso tem que vir gente nova, porque a hora que os caciques eles sentam lá e falam não, você realmente não tem condição de fazer isso. Não, mas a proposta hoje do PPS é interessantíssima para o Amazonas. Essa bancada com 48 sem coligar vai ser fantástico, porque todos têm chance, todos são novos, não tem, diria assim, aquelas raposas da política, tá? São pessoas com ideias novas e a grande maioria jovens, tá? Então você tem ali uma bancada homogênea, isso diminui a chance. Tá? Se todos tivermos uma boa votação, eu acredito muito que o PPS hoje vai fazer 2 deputados estaduais. É essa a ideia. Dentro desse contexto aí, a gente vê um número de partidos muito grande. O PPS hoje fez... até aproveitando, você sabia que o PPS está mudando de nome? Não sabia. Vai mudar. Provavelmente nós fizemos uma enquete já em todo o Brasil com os filiados, mas provavelmente muda para o Em Movimento. Tá? Interessante. É um partido hoje, eu consideraria de centro. Está fechando com um blocão da direita, provavelmente vai apoiar o Alckmin. Fechou ontem em São Paulo com um candidato do PSDB, então deve apoiar o Alckmin. Então é um partido de centro-direita, pelo que eu estou entendendo dessa movimentação. Mas eu acho que o nome Em Movimento é fantástico, porque mostra essa tendência de movimentação. E é nisso que eu acredito. Deixa eu te falar que eu estava há 4 anos pensando em ir embora do Brasil. Eu tenho um projeto, eu me aposento daqui a 6. Já estou hoje com 24 anos de serviço. Tenho 17 de atividade policial. Faltam 6 para completar os 30. E na polícia a gente pode aposentar com 30 anos, sendo 20 de polícia. Então, eu estava com um projeto pessoal, junto com a minha esposa, para ir embora. E foi isso que me fez repensar. Pô, vou embora, eu tô com a sensação de estar enxugando gelo. Eu fiz exatamente 2 meses atrás, eu contei isso na mesa hoje. Lembra, Nathan? Eu fiquei uma semana de sobreaviso, eu fiz 6 flagrantes de tráfico de drogas. 4 tráfico de drogas, 2 de crimes ambientais, 6 flagrantes. E não foi pouca coisa não, grande coisa, 14 quilos, 8 quilos, 12 quilos. E só mula surpreendeu? Só mula, no aeroporto. O pessoal levando 12 quilos de droga no aeroporto, tentando embarcar. Aí você vê, chega numa sexta-feira, eu vou relatar os inquéritos, eu vou olhar quem está preso, quem está solto, porque muda o prazo. E eu puxo lá, sabe quantos estavam presos dos 6 na sexta, durante a semana, foram presos? 2. Nenhum. Todos saíram na audiência de custódia. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que país é esse? E eu tenho a sensação de estar enxugando gelo. É verdade. Tá? E você fica pensando, que país que eu tô. Sabe uma coisa, eu vou desligar tudo, era final da tarde. Isso é um flagrante delito. Flagrante, presos em flagrante, encaminhados. Tem a bendita da audiência de custódia, né? Que eu espero que mude, eu espero muito que ela caia no que vem, numa reforma. E nenhum preso. Eu digo, bom, estão soltos. O prazo aumenta, eu posso relatar isso na segunda. Eu vou para casa descansar porque eu fiquei chateado. Confesso que era 5 horas da tarde, eu vou ficar até às 7 relatando, não, eu vou embora. Daquele mal-estar. Eu disse, vou pegar minha filha, vou pro cinema. Eu digo, pô, tava no carro. Pô, é capaz de eu chegar no cinema e encontrar. Já encontrei em posto de gasolina. Já encontrei. Mas é capaz de eu chegar no cinema e encontrar. Tudo bem, doutor? Já encontrei no posto de gasolina. Que a história que você lembra de mim? Isso dá um frio na espinha. Lembra de mim é horrível. É horrível. Então você fica pensando, pô, que país é esse que eu tô? Eu fiz alguns vídeos, quem puder, por favor, siga na rede social, dê uma olhadinha lá, Delegado Federal Marcelo Dias. Tanto no Facebook quanto no Instagram, se me permite. Com certeza. Assista os vídeos. Eu fiz um vídeo falando sobre o porte de arma de fogo. Tá? Nós tivemos o início do governo PT em 2002. O senhor é a favor do porte?
Sem dúvida. O cidadão? Sem dúvida. Cidadão do bem? Cidadão de bem. Sim. Com critérios. Não é loucura, não é velho oeste, tá? Uhum. Eu acho também botar arma na cintura de todo mundo, isso é uma loucura. Eu acho que a gente não tem maturidade para isso. Mas hoje eu acho que, primeiro ponto, posse dessa arma de fogo dentro da sua residência. Eu fiz isso, coloquei na rede social, minha esposa disse, você tá louco, rapaz? Você botou de um jeito muito... Eu digo, olha, eu falei de um jeito que se entenda. Cidadão de bem hoje, tá em casa, com a sua esposa, com seus filhos, de madrugada, ouviu um barulho, ele não tem que pegar um cabo de vassoura, não. Sim. Não é panela, não. É uma arma de fogo. Eu na minha casa, de madrugada, com a minha mulher, com a minha filha, pô, ouvi um barulho, eu vou ter que pegar um cabo de vassoura. Aí você pensa que isso é brincadeira. Não. Eu não sei se você viu no WhatsApp, semana passada agora, no bairro do Japim, assaltando para levar um carro, saiu o pai e o filho. O filho saiu com um cabo de vassoura na mão. O pai pegou 2 tiros, o filho pegou 2 tiros. Graças a Deus foi na perna e no ombro, ninguém morreu, mas ele saiu com um cabo de vassoura, que é o que eu brinco lá. O ser humano de bem, tá? Então, aquele cidadão de bem que preenche determinados requisitos, poder ter uma arma em casa, com certeza, não tenha dúvida. Concordo. Se houver necessidade, e há necessidade em muitos casos, a legislação hoje ela é muito restritiva. E é uma legislação de dezembro de 2003, auge do governo PT. Isso sem falar mal de PT, de ninguém, mas no auge do governo PT desarmou a população. Nós tivemos uma consulta em 2005 que não foi levada em consideração. Se ela tivesse sido levada em consideração, isso teria sido abolido. Hoje nós temos 2 problemas e um deles reflete muito na atividade policial. Primeiro, monopólio da Taurus. Hoje eu só consigo comprar uma arma da Taurus. Eu não consigo comprar uma arma de outra empresa. A Polícia Federal usa a Glock. Eu uso uma arma austríaca. Mas a Polícia Federal comprou. Hoje a gente não consegue mais autorização. Tá? Existe uma bancada chamada lá de interesses escusos e tal. A Taurus mantém esse monopólio. Um policial, eu queria comprar uma arma do meu bolso, uma arma boa pra mim, eu não posso. A Taurus tem uma série... Entenderam aí o nome da bancada? De interesses escusos, ou seja, a bandidagem com fuzil, com tudo que tem de armamento mais moderno, e aquele que está lá para nos proteger, que são os policiais, tem que usar uma arma aí, antes da revolução automobilística, que aquele presidente que foi deposto, não é isso? Que era o... Como é que ele chamava os carros brasileiros? Você lembra disso? Como é que não lembro não. O Collor de Mello. Ele eu lembro quando ele abriu em 90, ele abriu a importação dos veículos. E hoje nós temos aí grandes veículos e isso realmente é um absurdo. Então, sim, precisa renovar a bancada no Congresso, nas casas legislativas estaduais, para que o interesse maior da população, não o interesse maior do candidato, né, venha realmente ser exercido em prol de uma sociedade. Eu compartilho, comungo com isso, e eu, com os meus cabelos brancos, com certeza ainda hei de ver um país melhor. Eu acredito que o país está em transformação. Eu acredito muito que a minha filha e meus netos vão ter um país melhor. Oxalá. Acredito sim. Nós temos um ex-presidente da República preso. Nós tivemos agora aqui em Manaus um ex-governador preso, secretários presos. Então, assim, pessoas que gozavam de prestígio no governo. Então eu acho que a gente está num país em transformação. Falta muito? Muito. Mas se a gente for olhar hoje, nós temos aí políticos renomados. Então você tem Cunha, Gedel, aí você tem Palocci, que fez a delação premiada, né? Várias pessoas. Sérgio Cabral. Então você tem muitos políticos aí hoje sendo presos. Isso é um diferencial. Eu acho que isso traz um movimento grandes de mudança. Empresários. Alguma vez você pensou, Marcelo Odebrecht preso? Nunca isso na minha cabeça. Se eu falo isso pra você há 5 anos atrás, você ia dizer, esse garoto é um sonhador. Você falando besteira, Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht era o cara mais poderoso do Brasil. Ele não tinha um partido político na mão, ele tinha todos. Todos os políticos na mão. Pô, ele tinha construções nos 5 continentes, pô. Os 5 continentes. Então, assim... Mas ele tinha um grande empresário que divulgava a empresa dele. Sim. Desse jeito, né? Fazia essa graça. Fica mais fácil. Você vê agora Eike Batista pegando 30 anos de cadeia. E eu digo que essa história da Lava Jato hoje é uma ideia. Foram dizer que o Lula era uma ideia. Lula não é ideia, não. Lava Jato é uma ideia. Hoje nós temos um sentimento de Lava Jato em vários locais. O Bretas está fazendo um trabalho excelente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro está passando a limpo aquilo ali. Aqui nós temos a doutora Ana Paula Serizawa, pulso firme, rapaz. Parabéns, doutora Ana Paula. Em Brasília tem um não se deixe levar. Em Brasília nós temos um amazonense, doutor Valisney. Isso. Né? Então, assim, hoje a Lava Jato é uma ideia, tentando passar o país a limpo.
esse sentimento de mudança é que está na internet de forma errada, porque as pessoas não querem participar. Ah, eu não tenho mais saco. Não. É esse pessoal que quer mudança. É esse pessoal que tem que votar. Então hoje, pessoal, se você me permite fazer um apelo... Com certeza. Investigue a vida dos candidatos. Não é só o meu, não. Eu faço votos que esse projeto seja vitorioso e, assim, que esse país dê uma guinada para que eu mude de ideia de sair desse país. Porque eu ia sair aposentado. Mas e a guinada que eu preciso ver, a mudança de prumo, não é a minha eleição, não. Seria pretender, se eu me eleger. Não. É esse movimento dentro do país. Então, que as pessoas tenham o quê? Comprometimento, responsabilidade. Investigue a vida dos candidatos. Veja quem são os candidatos. Vote num candidato ficha limpa. O que ele faz? Ele está bem intencionado? Minha avó dizia que de boa intenção o inferno está cheio. Só a boa intenção não vale. Vamos botar gente preparada, que saiba o que está fazendo. Tá? Porque ir para lá, para representar uma classe e não ter nenhum tipo de representatividade, é fácil demais. É o que está acontecendo, é mais do mesmo. Nós estamos no terceiro ou no segundo bloco? Esse é o segundo? Então a gente vai num comercial e volta para o terceiro e último bloco do 2018, ano da transformação. Porque mudar é preciso, aqui na sua Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio. Até já. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde, no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com o seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco de 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Recebendo aqui hoje o pré-candidato a deputado estadual pelo PPS, o delegado federal Marcelo Dias, e hoje predominou muito o assunto da segurança pública, porque realmente os índices de criminalidade, o que está acontecendo principalmente aqui na capital do Amazonas, é uma coisa alarmante que traz insegurança a todos nós. E isso, com certeza, se nós tivermos legisladores que tenham capacidade, que tenham força de legislar leis que possam ser colocadas em práticas para a defesa do cidadão e da família, com certeza a gente vai inverter o processo, ou seja, o bandido vai voltar a ter medo da lei, da polícia e daqueles que estão aqui para proteger a sociedade. Doutor Marcelo, nós estamos praticamente no último bloco, chegando quase ao final aí do programa, e eu gostaria de deixar os momentos finais aí sobre uma tribuna livre para que o senhor se dirija aí aos nossos telespectadores, aos nossos seguidores, para uma mensagem do senhor. Eu acho que a palavra é comprometimento. As pessoas têm que se comprometer, a gente não pode se omitir. A arma que todo mundo vai ter na mão é o título de eleitor. Então, eu não posso pedir voto. Aqui a gente pode falar de voto, nem de número, não tem nada. Mas eu acho que eu gostaria que algumas pessoas que estudem os candidatos, se comprometam, verifiquem o passado dos candidatos. O que eles fazem? São preparados? Não são? Quais são seus interesses? Que classe representam? Eu acho que isso é o principal. Quando você faz esse estudo, você consegue aí ter uma visão do todo, uma visão sistêmica, e escolher dentre eles o melhor, ou aquele que para você é o melhor, tá? Eu acredito muito, e falo muito a palavra eu acredito, por isso o hashtag eu acredito. Então eu acredito nesse projeto de lançar delegados federais em todo o estado da federação. Eu acho que isso vai trazer uma onda de moralidade para o parlamento. O parlamento precisa melhorar. Nos países desenvolvidos, o trabalho é quase um trabalho social, aquelas pessoas que colocam o seu nome à prova e participam do processo legislativo são pessoas queridas pela comunidade. Então a gente tem que ter sim pessoas comprometidas, pessoas boas, que saibam o que estão fazendo, sobretudo honestas. Então vamos acreditar nesse projeto, vamos acreditar juntos, estudem os candidatos, vejam o passado, vejam quem é a ficha limpa, quem já respondeu o processo, o que se tem desses candidatos. Eu acho que a gente pode sim escolher dentre os candidatos pessoas boas, um movimento aí de renovação política. É essa a palavra da vez, é um movimento de renovação. Eu acredito muito nessa renovação. Ok, recebemos aqui então o pré-candidato a deputado estadual pelo estado do Amazonas e pelo partido PPS, o delegado da Polícia Federal, o Marcelo Dias, e eu tenho certeza que os senhores ficaram aí satisfeitos com as colocações dele, principalmente voltada para a área no qual ele é um especialista. São 17 anos de polícia? 17 anos de polícia. 17 anos de Polícia Federal, ou seja, é um expert no assunto. 17 anos da atividade policial. 13 na Polícia Federal, 4 na Polícia Civil delegado do da Polícia Estado do Civil do Amazonas. Estado do Amazonas. Então, nós vamos chegando ao final. Antes de eu pedir um vídeo aí, que é um vídeo para reflexão daquilo que nós falamos aqui durante o programa, onde o cidadão de bem do Brasil deveria sim andar armado, e para que isso aconteça, nós precisamos de legisladores que derrubem aquilo que é um mal de toda a nação, o lobby corporativista, que no caso aqui nós estamos falando do lobby que é praticado pela indústria, entre aspas, bélica brasileira. Eu quero agradecer, antes de pedir esse vídeo, que foi inclusive preparado pelo delegado Marcelo Dias. Hoje eu recebi aqui, antes do programa, uma visita muito cordial de um amigo que veio aqui trazer aqui as felicitações e a parabenização pelo trabalho que a gente vem fazendo aqui na Amazon Play, TV Digital e Jornal do Comércio, que é o comandante do 7º Batalhão de Polícia do Exército, o Coronel Lobo, que veio acompanhado do Tenente Nauber. E eu quero, então, muito obrigado, Lobo, pela visita, foi muito bom recebê-lo aqui.
Eu tenho um apreço muito grande por você, pelo seu profissionalismo, pela forma como o senhor conduz aí o 7º Batalhão de Polícia do Exército aqui no nosso Comando Militar da Amazônia. Então, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer. Eu quero mostrar o vídeo primeiro, pode ser? Antes de eu encerrar. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou mostrar um vídeo rápido, tá? De uma tentativa de assalto, onde 5 pessoas descem do veículo e tentam tomar de assalto o veículo de um terceiro. Esse terceiro está armado. Não sei se ele é policial ou não, mas esse terceiro se defende, usa do seu direito legítimo de defesa e consegue alvejar 3 dos 5 meliantes. Assiste o vídeo e me dá sua opinião. A legislação tem que ser repensada. O cidadão de bem tem direito de se defender. Por allá, sí, tratando de que van bien allá. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenas. Buenas, tengo al de la... Vocês viram aí, então esse vídeo que foi apresentado aí pelo delegado Marcelo Dias, que é um exemplo quando aquele que é detentor de uma arma de fogo e é preparado para ter uma arma de fogo, ele consegue extirpar da sociedade esse tipo de gente. Vocês viram uma covardia, para quem assistiu o vídeo com atenção. O cidadão ali, ele entrou sozinho num carro e de repente para um carro ao lado e descem 6 pessoas. 6 contra 1, é uma covardia, né, doutor? Sim, e mostra o vídeo que é uma pessoa preparada. Acertou Sim, os 3 que ele acertou na perna, os outros correram. É um absurdo. Hoje a legislação tem que mudar, a gente tem que advogar essa mudança. Eu acho que esse é um sentimento. O Estatuto do Desarmamento ele é de 2003. Um momento totalmente diferente do ponto de vista político e do ponto de vista social. Político, nós ainda tínhamos o início das grandes operações da Polícia Federal. Hoje, política, infelizmente, não é lá uma classe bem vista. Do ponto de vista social, nós, da violência, nós não tínhamos uma coisa que denominada FDN no Amazonas. E hoje nós temos, né? Então, assim, o sentimento hoje para o Estatuto de Desarmamento é totalmente contra. Se você conversar na rua com as pessoas, ninguém quer o Estatuto de Desarmamento. Ninguém quer essa restrição do porte de arma. Pelo contrário, as pessoas estão inseguras, as pessoas querem poder andar de forma livre. Hoje o direito de ir e vir, em determinados locais, em determinados horários, acabou. Só na Constituição. Só na Constituição. Eu quero poder sair andando daqui com o meu celular na mão. Não tem um motoqueiro que pare para me tomar o celular, não. Por isso que eu advogo o fim do Estatuto de Desarmamento nesse viés. Eu ia fazer um encerramento agora, mas data vênia é necessário. Chegou uma pergunta aí que eu sei que até é do seu amigo Demetrio Soares. Ele pergunta ao delegado Marcelo Dias que nas suas andanças pelos diversos setores sociais, qual o sentimento comum da maioria dos eleitores para este próximo pleito? Olha, é um sentimento... Isso é incrível, isso está se refletindo na rede social também. É desânimo. Ninguém quer votar. Fiz uma reunião com alguns amigos para conversar sobre o assunto. E quando a gente foi falar, a maioria não tinha votado na última eleição. Nem chegou a votar. O pessoal não quer perder tempo para isso. Por isso que eu falo que a palavra é comprometimento. Com certeza. Mas eu estou sentindo também, em contrapartida ao falar do projeto, um apoio de pessoas que eu nem esperava. Então hoje a gente está tendo, principalmente na rede social, de pessoas desconhecidas, que hoje estão virando meus amigos, um apoio incondicional a esse projeto, muito bacana, de um cara que está fazendo uma campanha de rede social sem nenhum recurso. E a maioria das pessoas de bem estão utilizando esse tipo realmente de recurso, e que até porque a própria legislação hoje ela inibe, né? Acabou o dinheiro das pessoas jurídicas, ainda bem. Mas tem uns cidadãozinhos aí que ainda. Mas a Polícia Federal está investigando isso aí, já está de olho, Polícia das Eleições. Então vamos lá, porque assim a equidade fica, né? O direito de todos para participar de um pleito e ter os seus resultados. Então eu quero chegar ao final do programa
convidando você para experimentar o Jornal do Comércio. Você que ainda não experimentou o Jornal do Comércio, olha esse telefone que está aí na tela, 2101-5500. Se você quer ser bem informado em economia, política, negócios e serviços, não tem outra receita que eu possa passar para vocês. Você pode tanto ser parceiro do JC, um jornal de 114 anos prestados de bons serviços à sociedade amazonense, através do jornal impresso, e também do jornal digital. É só ligar neste número aí que você vai ter as informações de como ser um bom parceiro do seu Jornal do Comércio. Eu quero agradecer aqui ao Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Desejo pleno êxito aí nessa caminhada de transformação desse país. São pessoas da sua estirpe, da sua educação, do seu caráter, que o Brasil está precisando. E o senhor não está sozinho nessa empreitada, porque tem outras pessoas com as mesmas características para fazer um Brasil melhor para o seu filho, para o meu filho, para o meu neto, para o seu futuro neto. E então nós vamos aqui agradecer aqui as pessoas que vieram acompanhar o Dr. Marcelo e dizer o seguinte, que eu quero também agradecer àqueles que me ajudam a fazer este programa. Ao nosso amigo Fred Novaes, que teve que sair cedo, porque ele recebeu um telefonema da polícia, ou seja, da sua esposa. Venha que eu estou precisando de você. E também a minha equipe de produção, a Beatriz Rocha, já está ficando muito conhecida, então a partir de agora ela é a Bia Rocha, o Ed Guzmão, a Jaqueline Rodrigues. E você tem que curtir e comentar sempre a Amazon Play TV Digital, um projeto digital que já é vitorioso, usando ou vendo lá o que a gente posta no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Nós estamos lá presentes com todas as informações que são de interesse dos senhores. Eu volto na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, trazendo as manchetes do Jornal do Comércio. A seguir, eu vou ter aqui um articulista que vem comentar sobre o artigo de opinião própria que ele escreve nas páginas do jornal. Não sei quem é o convidado ainda. E volto às 17 horas com mais uma edição na segunda-feira do 2018, ano da transformação, porque mudar é possível. Aquelas pessoas que escreveram, o Orcélio está dizendo aqui pontapé inicial, Aparecida Cruz que acabou de entrar, a Thalita nós já falamos, e uma série de pessoas que nós não tivemos tempo hábil de formular as perguntas ao Dr. Marcelo Dias, pré-candidato a deputado estadual pelo PPS aqui no estado do Amazonas. Obrigado a todos, um bom final de semana. Não esqueça que tem o Festival de Ciranda ali no, como é que chama lá? No Centro de Tradição Amazônica, ali mais conhecido como Bola da Suframa, e vocês podem assistir esse projeto fantástico que é muito inerente à forma alegre que o amazonense gosta de brincar e de viver. Obrigado lá, eu volto segunda, até mais. Tchau.